Com certeza. Rodrigo, a gente sabe que o caminho da produtividade ou das altas produtividades é um caminho a ser seguido, né? Tem passos, tem muitos processos. A gente já discutiu em vários episódios aqui como a agricultura hoje, atualmente, ela é uma agricultura de processos. E a gente vê muitas vezes o produtor ele tem o anseio, né? Ou os técnicos que nos ouvem também, de buscar altas produtividades. E hoje o 100 é um número que todo mundo busca, né? Mas muitas vezes a gente vê que o produtor busca essa alta produtividade, mas esbarra em alguns pontos. Muitas vezes a gente vê que o produtor muitas vezes acha que o passo é aumentar a adubação, é simplesmente colocar mais insumos, né? E muitas vezes a gente vê que esse pode ser um detalhe importante. A gente aqui no Rio Grande do Sul, né, vem sido castigado aí, né, durante os anos de várias safras pelas estiagens. E aí também eu quero trazer aqui aquele produtor que quer desenvolver essa produtividade, né, Rodrigo? Ou seja, mesmo talvez com anos de seca, mesmo desafiando um pouco mais com o nosso clima, o que ele pode fazer para melhorar essa produtividade? Então, pessoal, nos acompanha aqui que a gente vai estar falando muito sobre esses temas para estar ajudando tanto o produtor, como o consultor, como o técnico, o agrônomo que está aí tentando fazer um impacto positivo aí na vida do produtor. E aí, nesse sentido, Rodrigo, você que roda muito contigo, com a tua equipe, né, conhece os vários ambientes produtivos, conhece os cenários que a gente comentou, como está a situação da nossa fertilidade de maneira geral hoje? Ou seja, temos desafios, nós estamos evoluindo nesse ponto, estamos com pontos de atenção, ou seja, como que a gente está de forma global, né? Pensando aí Rio Grande do Sul, talvez Brasil, como que a gente está no cenário de fertilidade para a gente ir rumo ao 100? Joia, Felipe, bastante interessante essa tua introdução, essas colocações, né? Porque o que acontece basicamente aqui no Rio Grande do Sul em termos de fertilidade é o que a gente também percebe no Brasil, né? A gente acaba rodando aí bastante evento, tem contato com inúmeros pesquisadores, consultores no Brasil inteiro, né? E é importante a gente entender alguns pontos, né, que eu quero destacar aqui, e tu comentou já muito bem. Tem pesquisadores que indicam que são 57 fatores responsáveis pela produtividade. E tem alguns pesquisadores que falam que são mais de 100 fatores. Então, quando a gente olha todo esse mundo de possibilidades que a gente tem que atender para realmente chegar numa produtividade alta, que tenha rentabilidade, né, que aqui a gente está falando aí de um caminho a se construir rumo ao 100, né? Realmente a gente tem que estar monitorando e olhando todos esses pontos que a gente pode atacar, vamos dizer assim, ou que a gente pode monitorar, ter dados para tomar decisão, para a gente errar menos. Então, logicamente que isso passa por toda a questão da consultoria em si, né? Aqui a gente não vai estar falando sobre essa parte, né, de fungicidas, inseticidas, herbicidas, enfim, mas mais focado na área de solos. E hoje, na área de solos, a gente tem uma possibilidade muito grande de tomar melhores decisões baseada em muita informação. Então, quanto mais amostras de solo a gente tiver na mão, quanto mais qualidade de coleta a gente tiver, melhor análise num bom laboratório, consequentemente vai nos indicar melhores caminhos, né, com uma recomendação adequada para a gente errar menos. Para ter uma ideia aqui, eu acho que é bem interessante a gente puxar esse ponto, né, Felipe? Já é conhecido esses números, né? Teoricamente, no Brasil, se utiliza quase que uma relação de 1 para 1, uma tonelada de calcário para uma tonelada de adubo. Só aí a gente vê que já tem um problema bastante sério, principalmente de acidez. Na verdade, pelo que a gente mais ou menos estima, essas quantidades elas deveriam ser 3 para 1. Ou seja, a demanda de calagem deveria ser de 3 toneladas para 1 tonelada de fertilizante. Porque o potencial de acidez que a gente está gerando com esses novos materiais, com esse manejo mais intensivo, com essa intensidade de produtividade e rentabilidade que a gente está buscando, ela é muito maior do que a gente estimava há um tempo atrás. Então, a demanda de calagem também é muito mais alta. Então, basicamente, a gente acompanha aí a fertilidade do modo geral no Brasil e a gente fica bastante preocupado. Vou compartilhar contigo aqui, né, alguns dados que você já conhece, né? Mas alguns anos que nós temos aqui de amostras de solo, a gente tem aí, nesses últimos 4 anos, a gente atuou em torno de 450 mil hectares aqui no estado, tá? Mais de 180 mil amostras de solo coletadas em todo o estado do Rio Grande do Sul. Se a gente pegar um pH ideal aí, que se você olhar nos livros aí de soja, de ecofisiologia de soja e tal, sempre vai falar que o pH ideal para soja é acima de 6, né? E lá vão ter todos os benefícios relacionados a isso. Esse pH ideal, se nós olhar no nosso histórico de amostras de solo aqui, nós estamos com 84% das nossas áreas abaixo de 6. Tá bem, já é um baita de um problema.
Aí vamos botar mais uns números e mais, vamos dizer assim, mais importância em olhar isso, tá? Como a gente tem parceria de pesquisa contigo aí, a gente tem também lá com o pessoal da equipe Field Crops, né, do professor Alencar. E a gente tem desenvolvido alguns trabalhos relacionados a entender e olhar junto com eles lá, em áreas que estão sendo monitoradas por eles, quanto que cada ponto de pH entrega de produtividade numa cultura. Quando a gente olha lá os últimos resultados que eles publicaram, eles estão chegando na seguinte informação. E essa é uma informação que para a soja são em torno de 594 lavouras acompanhadas, para milho são 285 e 448 lavouras de arroz. Então é uma informação bastante densa, né? Bastante pesada e bastante representativa. Para a soja, quando você está com pH abaixo de 5,8, ou seja, todo ponto abaixo de 5,8, você está deixando de colher 2,3 sacos de soja. Para arroz, para pHs em água abaixo de 5,5, para cada ponto abaixo de 5,5, você está perdendo 3 sacas de arroz. E para milho, eu já deixei por último, porque é assustador, para milho abaixo de 5,5, você está perdendo, deixa eu até olhar aqui, ó, 560 quilos, 9,33 sacas. Pro mercado, e fala assim, calcário, será que é caro mesmo? Então, assim, realmente esse é um ponto muito, muito difícil que nós temos que resolver. E com isso eu volto a esse trabalho que a gente desenvolve aqui, que olhando ali se 80% das áreas estão abaixo de pH 6, aí eu fui olhar quantos por cento dessas nossas áreas estão abaixo de 5,8 para soja, né? E o número também é bem difícil, 63% dessas áreas. Nossa. Então, quando a gente está construindo esse trabalho aí de rumo ao 100, a gente está indo nessa estrada, a gente começa a realmente olhar esses fatores que estão na nossa mão, que a gente pode controlar e a gente tem como melhorar isso. Mas aí 63% das áreas a gente está com problema de acidez. Se tem problema de acidez, nós temos alumínio tóxico, nós temos falta de cálcio e magnésio, nós não temos um ambiente radicular com bom desenvolvimento radicular, nós temos baixa atividade microbiana, nós temos baixa saturação de bases, baixa eficiência da adubação, e aí por aí vai. A própria parte física que vai estar sendo comprometida. Então, realmente, esse é um dos fatores, assim, ainda muito difíceis de nós resolver. Não é difícil de nós resolver, mas é um fator que chama muito a atenção nesse primeiro momento, para a gente realmente construir estabilidade produtiva e chegar num potencial aí de 100 sacos. Rodrigo, eu acho que a gente, olhando a massa de dados inicial que você trouxe aí, praticamente encerramos o podcast com a importância, né?